E hoje, terça-feira, dia 11 de novembro de 2025, vai falar aqui sobre um momento muito importante da trajetória do povo de Israel. Depois de eles terem conquistado a cidade de Ai, depois de eles terem aprendido aquela dolorosa lição, depois do pecado de Acã, e terem agora conseguido vencer, destruir a cidade de Ai, aí então Deus chama eles para um momento de adoração. Deus chama eles agora para um momento solene. Deus agora pega agora no cabresto e dá uma refreada para que eles possam voltar novamente para Ele. Você lembra que quando os discípulos voltaram daquela investida missionária, contando ali os milagres, contando ali os acontecimentos e tal, aí Jesus disse, vamos, vinde repousar um pouco, vamos passar um momento a sós comigo, longe de todo o barulho, longe das multidões, vamos ter um momento a sós comigo. Então é praticamente isso aqui. Deus chamou agora o povo para ter um momento solene, um momento de renovação da aliança, um momento de buscar revivamento, de buscar um momento ali de intimidade, de comunhão com Deus. Então, ele chamou todo o povo para o Monte Ebal. E esse Monte Ebal ficava do lado do Monte Gerizim. Eram dois montes ali que ficavam muito próximos. Então o povo ficou reunido ali. E ali Josué constrói um altar, verso 30 e 31. Então Josué edificou um altar no Monte Ebal, como Moisés havia ordenado aos filhos de Israel, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar, ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Os altares na Bíblia, no tempo dos patriarcas pelo menos, eles marcavam o caminho da peregrinação deles. Se você for analisar lá o livro de Gênesis, Abraão, onde quer que ele parava, onde quer que ele colocava suas tendas, ele edificava ali um altar. E como ele era nômade, né, ele não ficava num lugar fixo, onde quer que ele armava seu acampamento, ele saía daqui, armava ali, e aí ele construiu um altar naquele lugar. Então ficou vários altares de Abraão espalhados por toda a terra de Canaã. E isso servia de testemunho, porque as pessoas sabiam que aquele altar era diferente dos outros altares pagãos, e aquele altar pertencia ao servo de Deus, pertencia a Abraão, certo? Então, os altares marcavam o caminho dos patriarcas e também era um sinal de que aquela terra ali, que tinha sido prometida por Deus, pertencia a eles. Aquela terra de Canaã agora era deles. Então era também uma forma de marcar território, certo? E assim, os israelitas, ao erguerem altares na terra de Canaã, eles estavam testemunhando o cumprimento das promessas que tinham sido feitas para seus antepassados. E aquele lugar onde Josué construiu aquele altar foi o lugar onde Abraão construiu o seu primeiro altar. O primeiro altar que Abraão construiu foi ali naquela mesma região onde Josué constrói esse altar aqui. E um detalhe interessante sobre esse altar. Por que tinha que ser de pedras toscas? Por que não tinha que trabalhar essas pedras e deixar elas bem buriladas? Por que tinha que ser desse jeito, as pedras? Essa instrução com relação ao material, à forma das pedras, era uma precaução, era uma prevenção para que os israelitas não fizessem imagens naqueles altares. Porque todos os altares dos pagãos, eles eram feitos com pedras trabalhadas. Eles não deixavam a pedra do jeito que ela estava, toda áspera, toda com aquela forma toda deformada. Eles trabalhavam elas até ficar o quadradozinho, o cubo bem bonitinho. E ali em cima daqueles altares eles construíam, faziam as imagens para Baal, para Astarote, para os ídolos deles. Então Deus não deixou eles fazerem isso como uma forma de prevenção para que eles não caíssem na tentação de fazer a idolatria naqueles lugares. No futuro, quando o povo de Israel já estava mais consolidado, depois que Salomão colocou o povo na idolatria,
o povo começou a construir altares nos lugares altos, desse jeito que a Bíblia não aprovava. Começaram a construir altares com pedras buriladas, com pedras trabalhadas, nos lugares altos, nos montes, nas colinas, coisa que Deus não aprovava, coisa que Deus desprezava. Então, por isso que a orientação era fazer um altar de pedras toscas. E o interessante é que, quando você analisa aqui, além de ser um altar feito com pedras toscas, Josué fez o seguinte, ao verso 32. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Então ele arranjou uma forma de cunhar naquelas pedras uma cópia da lei de Moisés. Lembrando que quando fala lei de Moisés, não é a lei dos 10 mandamentos. Não era exatamente a lei dos 10 mandamentos. Era todo aquele conjunto de leis que faziam parte, por exemplo, Levítico, Números, Deuteronômio, essas leis que faziam parte da constituição do povo de Israel. Então ele colocou essas leis ali naquelas pedras daquele altar para que o povo se lembrasse o quão importante eram aquelas leis. E sempre, de vez em quando, a Bíblia conta que o líder do povo de Deus, seja um rei, seja um profeta, seja um juiz, ele sempre chamava o povo e repetia aquelas leis. Era sempre bom repetir, relembrar aquelas leis, porque o povo se esquecia. Porque o povo não tinha uma cópia da lei em casa. Então o povo se esquecia, o povo, com o passar do tempo, deixava aquelas leis de lado e caiu na idolatria. Então Salomão, quando inaugurou o templo, ele repetiu aquelas leis. Depois do cativeiro, Neemias repetiu aquelas leis. Então, a repetição ela é fundamental. Repetição, relembrar, recapitular, é algo que nós também devemos fazer. Sim, exatamente. Os altares, além de ser feitos com pedras toscas, não deviam ser muito altos para subir com escada. Porque vai que a pessoa que ofereceu o sacrifício estivesse lá em cima e as pessoas que estivessem ali embaixo olhassem, né, e vissem as vergonhas do ministro que ofereceu a oferta. Então não era para a pessoa fazer um altar muito alto, era para ser um altar mais baixo e simples e rústico, certo? E outro detalhe interessante sobre a construção desse altar aqui. Ele foi construído num lugar estratégico entre os dois montes, entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E Josué organizou as 12 tribos de uma maneira... Eu estou gaguejando muito hoje. Josué organizou as 12 tribos de uma forma diferente. Ele colocou 6 tribos do lado do Monte Gerizim e 6 tribos do lado do Monte Ebal. E ali, ao repetir as leis de Moisés, o livro da lei, tem uma parte que ele fala bênçãos e tem uma parte que ele fala maldições. Quando Josué estava falando as bênçãos, as 6 tribos que estavam do lado do Monte Gerizim, elas confirmavam com amém. E quando ele falava as maldições, as 6 tribos que estavam do lado do Monte Ebal também respondiam com amém. Então foi uma forma didática de Deus fazer com que todo o povo participasse da adoração e confirmasse a sua participação na aliança. Confirmasse que eles estavam de acordo com todas aquelas leis, com todas aquelas bênçãos e maldições que iriam recair sobre quem fosse fiel e sobre quem não fosse fiel à lei de Deus. Então tudo isso, gente, mostra que Deus tinha uma preocupação para que o povo tivesse comunhão e colocasse ele em primeiro lugar antes de qualquer batalha, antes de qualquer conflito, qualquer coisa que eles fossem enfrentar na vida, qualquer luta que eles fossem enfrentar. Essa história aqui, ela vem depois da destruição da cidade de Ai. Ou seja, eles aprenderam que tinham que buscar a Deus antes de ir para a guerra e também depois como uma forma de gratidão. Não era para buscar apenas antes e depois se esquecer de Deus, não. Busque a Deus antes para saber qual é a vontade dele e depois busque a Deus para agradecer a ele pelas bênçãos. Tanto é que essa história começa assim: então Josué edificou um altar. Então por quê? Porque antes
Deus tinha dado a vitória sobre a cidade de Ai. Então Josué construiu o altar. Então devemos buscar a Deus antes e buscar a Deus depois como forma de gratidão. Então, gente, a fidelidade aos preceitos da Torá era a questão central no destino da humanidade. Então, aquele evento ali, aquele episódio ali foi fundamental para que o povo entendesse a necessidade de ter intimidade com Deus e relembrar a aliança com Deus. Esse era o ponto fundamental dessa história. Todas as alianças são para afirmar os princípios e as leis de Deus? Exatamente. A aliança, ela serve justamente para a gente lembrar da nossa dependência de Deus. A aliança é como uma sociedade. A diferença das alianças comuns para a aliança que a gente tem com Deus é que nas sociedades do ser humano, nas alianças que a gente faz com o ser humano, as duas partes são beneficiadas. Eu ajudo você, você me ajuda. E assim os dois saem ganhando. Quando a gente faz uma aliança com Deus, a gente não ajuda a Deus, a gente não beneficia a Deus. Na verdade, a nossa sociedade com Deus nos beneficia. Então a gente tem que ser íntimo de Deus, a gente tem que ter essa amizade com Deus, ter essa intimidade com Ele, para que ao sermos obedientes a Ele, aí Ele possa nos acumular de bênçãos, certo? Então, quem sai beneficiado somos nós, se nós fizermos um pacto ou uma aliança com Deus, certo? E aqui no final tem um link com Jesus. Josué prenuncia o Yeshua, que é Jesus. Inclusive o nome Jesus é da mesma raiz da palavra Josué. Jesus e Josué têm a mesma raiz lá gramatical. Então Jesus ele veio principalmente para levar a humanidade de volta à obediência com Deus. E para isso ele teve que empreender um conflito contra os poderes do mal. Então você está vendo o paralelo com Josué? Depois de enfrentar a cidade de Ai, ele vai construir o altar para levar o povo a adorar a Deus. E Jesus, ao lutar contra Satanás, também tinha a missão de levar a sua igreja a obedecer a lei de Deus. E o objetivo final de Jesus era cumprir os requisitos da aliança em nosso favor. Jesus ele cumpriu toda a lei. Em Mateus 5,17 ele diz: eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir. Então, ao olhar para o exemplo de Jesus em cumprir a lei, nós vemos o quão fácil é para nós também cumprir a lei. Lá em 1 João, o apóstolo João diz assim: olha, ora, os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis de guardar. Se Jesus guardou, ele mostra que também é possível para o ser humano guardar a lei de Deus e fazer uma aliança com Deus, certo? Então, gente, só para encerrar aqui, agora fazendo uma aplicação mais direta para a gente. Estamos começando em um período de Caleb, estamos começando um período de evangelismo. Nenhum de nós deve ir pregar para as pessoas sem antes se consagrar primeiro. Nenhum de nós deve levar a palavra de Deus para os outros sem antes ter aquele momento de comunhão, de adoração com Deus, de busca a Deus intensa. Não vá falar para os outros algo que você não busca. Não vá falar para as outras pessoas algo que você não interiorizou, algo que você não vivencia no seu dia a dia. Então coloque a sua vida diante do altar de Deus todos os dias, para que você tenha o que levar para as pessoas lá fora. No sábado à tarde, você deve pregar para as pessoas, você deve sair de 2 em 2 para falar de Deus, mas de manhã você precisa estar na casa de Deus para buscar Ele. Não vá falar de algo que você não busca, que você não coloca dentro de você todos os dias. Então, antes de ir, busque a Deus. Antes de sair, vá primeiro para os pés de Cristo, para que Ele lhe abençoe, para que Ele lhe encha de poder, para que você possa falar e as pessoas possam acreditar em você. Sem o poder que você busca de manhã, sem esse poder que Deus dá de manhã, você não tem força para falar dele de tarde. Então, deixe um altar onde você estiver e coloque a sua família também no altar de Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje, por essas milhares de lições que nós aprendemos aqui hoje. Te pedimos, Senhor, que onde quer que nós passemos, nós deixemos um altar, assim como Abraão fez. E que ao invés de colocar os filhos nos braços de Moloque,
possamos colocar a nossa família no altar de Deus. Amém. E que nós possamos, Senhor, antes de pregar o Teu Evangelho lá fora, que antes de tudo nós precisamos te buscar primeiro, nas primeiras horas da manhã. Fica conosco, abençoa a Tua igreja que está aqui, unge-nos, abençoa o estudo do livro agora, hóspede mais, em nome de Jesus. Amém. Amém.